Alô galera, Vasquenales aqui, Marcelo falando. Vamos para o terceiro e último vídeo de hoje, com algumas informações, né? Sempre aqui trazendo para o meu inscrito, ou para quem aparece aqui, quem é trazido pelo algoritmo, né? Ao YouTube, ao meu canal, pelo YouTube, ao meu canal, como é que funciona, como é que são as coisas, né? Bom, estava aqui... E apareceu para mim o vídeo a live do Fábio Azevedo, fanático vascaíno. Eu recebo notificações. E até dos canais que eu não gosto, eu estou inscrito para poder saber as maldades que fazem ao Vasco. Por exemplo, a capa dele é assim. Empresários oferecem jogadores ao Vasco. Né? Quando você escuta essa frase, lê essa frase, escuta alguém dizendo essa frase, né? É claro que de cara você deveria ponderar, né? Peraí, estão oferecendo jogadores ao Vasco? Não prestam, porra. Ou se prestam, é porque já prestaram algum dia, não prestam mais agora. E começa a escutar o Fábio Azevedo e ele fala lá, Thiago Mendes e Brenner são jogadores que estão sendo oferecidos ao Vasco e que não jogam há mais de 4 meses. Mas quando você bota uma capa dessa, jogadores são oferecidos ao Vasco, né? Empresários oferecem jogadores ao Vasco. 1000 pessoas online, numa live, né? É isso que funciona, é assim que funciona, né? E aí depois lá, eu assisti um pedaço, claro, né? O cara pergunta assim, ô Fábio Azevedo, com o seu conhecimento, o que você acha que o Vasco vai fazer? O Vasco faria 2 contratações que mudariam o nível do Vasco e elevariam o nível do Vasco? Aí ele, como é amigo do Pedrinho, ou não quer bater de frente, né? Igualmente a Mário Coelho e Rica Perrone, que já vou falar desses caras, o que ele fala numa pergunta retórica? O que é elevar o nível do Vasco? Né? Aí ele fala, trazer o Rafael Veiga, que não vem jogando no Palmeiras, é elevar o nível do Vasco? Não! Elevar o nível do Vasco hoje é jogador que venha para jogar e para resolver. Né? E não jogador parado, com nome. Porque quando o Palmeiras foi lá no Atlético, o Furacão foi na 2ª divisão e pegou o Rony e o Rafael Veiga. E depois o Palmeiras foi ao Furacão e pegou o Rafael Veiga e o Rony. Simples assim, né? Escalonamento. E aí ele poderia falar para os seus inscritos, quem você acha que mudaria o nível do Vasco? Pô, Estevão, Arias, né? Luiz Henrique, que disse que está para voltar ao Botafogo. Não que esses caras venham para o Vasco. Só estou colocando um paralelo, porque o que é jogador que muda o nível de um time? Jogador que venha e resolva, que tenha nome e resolva. Não adianta trazer um jogador com nome, Rafael Veiga, e que não resolva. E essa live, lá com a capa, jogadores são oferecidos ao Vasco. Empresários oferecem jogadores ao Vasco. Isso aí dá 1000 assistindo a live ao mesmo tempo, né? Já volto nesse tópico, né, de enganação, mas vou falar um outro agora para não ficar muito enfadonho, né? Repetitivo, só um assunto vídeo, né? Bom, hoje o Lyon foi rebaixado. Pasmem, para quem é mais novo, o Juninho Pernambucano, junto com o Fred, junto com o Edmilson, junto com o Caçapa e outros, né? Levaram o Lyon a ganhar 7 vezes seguidas o campeonato francês. E 6 vezes seguidas como campeão da Supercopa da França. Para você ver, né? Hoje foi rebaixado. Né? É incompetência,
é não gestão, é tudo que a gente está vendo no Vasco, né? Só que os caras aí, acho que em 2020, ainda estavam tentando pegar uma Champions e tal. O Vasco vem nesta merda, vamos colocar aí, de 2013 para cá. Porque 11 foi campeão da Copa do Brasil, 2012 fez uma presencinha lá, vamos colocar 2011 para cá, pronto. Né? E os caras estão fazendo com o Vasco, melhor, os caras estão fazendo com o Vasco aí, a diretoria, né? O que fizeram com o Leão. O caminho é esse, ser rebaixado mais uma vez, não voltar mais com força, não ter patrocínio, perder torcida, né? E, por exemplo, eu fui dar uma olhada no canal do Mário Coelho, né? Do Mário Coelho, para você ver como é que são as coisas, né? De vez em quando ele tenta dar uma enganada lá para dizer que está ajudando o Vasco, que é legal e tal, tem 500 mil inscritos, né? Para quem não conhece o Mário Coelho, nunca entendeu de futebol, acho que nunca jogou bola, porque lá atrás, na pandemia, ele dizia que um jogador, que um time precisava de canja, querendo falar cancha, mas ele escutou alguém falar cancha e repetiu canja. Eu tenho esse vídeo em algum lugar aqui guardado no meu HD, né? Mas ele quis agradar, né? Mais uma promessa não cumprida, 5 mil visualizações. Como ele não é bobo, o que ele faz? Ele bota lá um outro título. Vazaram as negociações, negociações avançam, vazamento, negociações avançam, 12 mil visualizações. Então isso é grana, né? Ninguém quer 5 mil visualizações, o cara quer 12. E trabalhar para o Vasco, ajudar o Vasco, cobrar o Vasco, a diretoria, não dá like, não dá grana, né? Não dá engajamento que esses caras querem. O Pedrinho, o Mário Coelho e o Rica Perrone são amigos pessoais do Pedrinho, já confessaram isso, né? E o Fanático Azevedo não quer se incompatibilizar, né? Não quer se incompatibilizar. Então, aqui no meu canal, sempre que eu posso, eu mostro as sacanagens. Agora estão sendo oferecidos jogadores ao Vasco que não jogam há 4 meses, que se vierem, vão vir para se recuperar. Mais uma vez, o Vasco vai ser usado como... Tem uma palavra agora que eu esqueci, né? Vai ser usado como... Esqueci agora, né? O Vasco, ao longo desses anos aí, vem sendo usado para isso. O jogador aparece no Vasco, dá uma melhorada e consegue vender e sai fora, né? Me fugiu a palavra agora, né? É isso aí, né? As sacanagens que são feitas com o Vasco. Então, contratações, Vasco está contratando e tal, mas ninguém fala a verdade. Jogadores que não vêm para jogar, não vêm para resolver. E friso, para você hoje contratar alguém no ataque melhor que o Ryan e Nuno, um dinheiro que o Vasco tem, com a incapacidade que os caras têm de contratar, não vem, porra. Não vem. Cadê o reserva do Verrete? É o Alex Teixeira? Né? GB não joga. Quiseram vender o GB, já falei isso no vídeo anterior, né? Foi lá pra fora. Vamos vender o garoto, porra. Não, mas aí ele tava bichado, tava problema no joelho, mas rapidamente ficou bom, já tá jogando. Esse é o Vasco que eu reclamo. Ponto. Mas nada me impede de torcer pro meu Vasco. O Vasco que a gente quer. São duas coisas diferentes. O Vasco que eu reclamo, na pessoa do Pedrinho e esse bando aí, e com o Vasco que eu tô aqui todo dia cobrando, que um dia, né, tô com 55, não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas eu aqui tô lutando todo dia para cobrar esses filhos da puta todinhos, né, para que o Vasco volte a ser, volte a ter a pujança que já teve, porque 25 milhões de torcedores não é para qualquer um, e a torcida cresce ainda, pasmem, a torcida do Vasco ainda cresce, né? Eu poderia falar que ela não está diminuindo, mas ela cresce, né? Se gostou dos comentários, se inscreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos. Quando forem ao ar, Vasco em Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.